Om Namastê. Eu espero que você esteja muito bem. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryan Karavavahai Tejasvinavadhidamastama Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. No nosso último encontro, nós vimos duas palavras que se referem àquilo que é real e àquilo que não é real. Então, Nitya, que é aquilo que é real, e se eu colocar a letra A na frente, ela nega. Anitya. Muito bem. Nós usamos essas duas palavras também para ajudar no estudo em relação à consciência e em relação a Chitta, por exemplo. Então, Chitta, que é um instrumento que aparenta ser real e por um equívoco que aquilo é a nossa essência. Muito bem. Então, se você observar o estudo, ele vai conduzindo o estudante passo a passo para que ele possa entender a sua natureza. E quando isso não acontece, nós dizemos que a mente ainda está inadequada e que ela precisa ser adequada de forma que possa entender o que o Shastra diz. Muitas vezes o Shastra diz algo que na nossa mente vem a dúvida, o que não é problema algum. E aí eu soluciono a dúvida, mas muitas vezes, mesmo com o exemplo ou o argumento, a nossa mente se recusa a aceitar aquela instrução, aquele entendimento ou o que o Shastra está explicando. Quando isso acontece, nós dizemos que precisamos de adequar a mente. O nome disso em sânscrito é Antakarana Shuddhi. Antakarana é um instrumento interno, que é a mente. E Shuddhi seria a purificação. Purificação no bom sentido. Você vai adequando, vai alinhando, porque aí a mente tem a capacidade de absorver aquilo que o Shastra ensina. Então, para isso, nós usamos associações, representações, porque é mais fácil, às vezes, dar um exemplo e aí você, pelo exemplo, eu entendi. Falando, eu não estava entendendo, mas me exemplificando, eu acabei entendendo. Como na escola, por exemplo, quando a professora de matemática estava explicando 1 mais 1 e por aí vai, e aí ela usava ou tampinhas de refrigerante ou caixinha de fósforo. E aí o aluno, agora eu entendi. No papel ele não entendia, mas exemplificando ele passou a entender. Então, essa é a ideia do Shastra, por exemplos,
ir mostrando o que ela tem como objetivo. Ok. Então, Antakarana Shuddhi é a adequação da mente. Para isso, nós também usamos outras informações, como, por exemplo, explicar para o estudante a importância da escolha adequada e o porquê da escolha adequada, baseado em que a escolha que não é adequada resulta em dor. Então, por exemplo, em vídeos passados eu coloquei para você que o fruto da ignorância, ou seja, eu pressuponho algo, monto uma teoria em cima daquilo, crio toda uma equação, mas o pressuposto é errado e o resultado é errado. No meu entendimento, mas não era isso que eu queria. E aí eu fico perguntando aonde eu errei, de Figueiredo a Sarney. Não é? Então, por que eu colho um resultado assim? E aí nós temos, no estudo, que toda a ação que a gente chama de karma traz um resultado. Então eu faço uma ação e essa ação me gera um resultado. Se essa ação, por exemplo, parte de uma equação correta, provavelmente, porque tem outras variáveis, o resultado vai sair mais ou menos na direção que eu desejo. Mas, se o pressuposto foi equivocado, o resultado vai ser surpreendente. Então, às vezes, na surpresa, você se depara com a dor. Então, quando nós falamos em resultado da ação, o texto usa uma palavra bem interessante, fruto. O nome da palavra fruto, como a gente designa em sânscrito, é palam, o fruto. O fruto da minha ação. Se eu planto algo cujo fruto não é doce, mas é amargo, eu vou fazer a colheita desse fruto. E quando eu provar desse fruto, eu vou constatar, não é doce, é amargo. Quando eu planto uma semente cujo fruto é doce, eu provo desse fruto e eu constato, esse fruto é doce. Então, resultados frutificam em punya e papam. Punya, o fruto doce. Papam, o fruto amargo. Nós mais para frente vamos elaborar isso, tá bom? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate
Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Tudo de bom.